Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede, gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, um estudo da Palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, que vai nos dizer assim. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que dentro de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Desde agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que tem curtido, deixado seu comentário, dizer muito obrigado. É um prazer ter você inscrito aí no canal, você que escreveu recentemente. Continue nos ajudando, curtindo, comentando, para que nós possamos melhorar cada vez mais. E o nosso estudo desta vez da Palavra de Deus é Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Uma porta aberta, né? Eis que abro uma porta diante de ti. Nossa introdução ela vai dizer assim: dentre as muitas promessas registradas na Bíblia Sagrada, encontramos esta de Jesus no livro de Apocalipse. Eis que dentro de ti pus uma porta aberta. Esta promessa declarada pelo Senhor Jesus Cristo é uma promessa fiel, verdadeira, santa, infalível e digna de toda aceitação. Esta porta tem algumas características que precisamos conhecer, analisar e praticar. Primeiro, característica da porta. Primeiro ponto, porta divina. A porta que está diante de nós não é uma porta aberta por mãos de homens, que pode ser fechada, mas é uma porta divina aberta pelo próprio Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que dentro de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que a igreja de Filadélfia, os crentes tinham pouca força, mas não negaram o nome de Cristo. Por isso que Cristo disse que tem uma porta aberta para eles, né? Então, veja que é a porta divina, né? Segundo ponto, porta aberta. Porta aberta é a marca de Jesus. Ele nunca coloca dentro dos seus amados uma porta fechada, mas sempre aberta. Entraremos pela fé na porta que ele nos abrir, quando necessário. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eis que tenho dentro de ti uma porta aberta. A porta ainda está aberta, mas a qualquer momento ela pode ser fechada. Terceiro, porta grande. Jesus sempre nos surpreende com as coisas que faz ou prepara para nós. Ele é grande e realiza muito mais do que pedimos ou pensamos. A porta que ele coloca diante de nós é grande, a ponto de trazer inquietação aos adversários. 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 9. 1 Coríntios 16 e 9. 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 9, que diz assim: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Veja que Paulo ali, né? Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Paulo está ali em Corinto, e ele diz que uma porta grande foi aberta para ele. E tem muitos adversários, mas veja que Jesus ele sempre abre uma porta para nós. Porta divina, porta aberta, porta grande, porta especial, né? Ele também nos abre uma porta especial, né? Divina, aberta, grande e especial é a porta que Jesus nos abre. É a porta que Jesus nos abre, que abre para nós. Não é em todo momento que essa porta é colocada diante de nós, só em situações, circunstâncias especiais, quando todos os recursos falham, né? Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que dentro de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que os crentes estavam com pouca força, mas Jesus abriu uma porta para eles, né? Por isso que ele diz, por isso que a palavra de Deus, por isso que o nosso estudo está dizendo, divina, aberta, grande e especial, né? É a porta que Jesus nos abre, né? E no momento mais difícil que a gente acha que não vai nada acontecer, aí ele vai e abre a porta, que é uma porta divina, que está ali sendo aberta para nós, mesmo tendo pouca força, mas Jesus vai lá e abre a porta para nos ajudar.
Outro ponto da nossa lição é a exclusividade da porta. Existem exclusividades para a promessa de Jesus. A porta se estabelece aberta para aqueles que estiverem em condições especiais, né? Primeiro, aberta aos fiéis. Para aqueles que são fiéis a Jesus, guardando a sua palavra e não negando o seu nome, sempre haverá uma porta aberta. Apocalipse 13:8. Aberta aos aflitos. As aflições fazem parte desta vida. Nos corrigem do erro e nos levam à maturidade espiritual. Diante dos aflitos, Jesus coloca a sua porta aberta, né? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8:18 vai nos dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Tá vendo? As aflições vão fazer parte da nossa vida, mas a glória que há de nos ser revelado será muito superior às aflições que nós passamos. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Veja o que é que diz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá vendo? Que nós possamos ter bom ânimo, né? Que Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencer o mundo. Uma porta aberta aos desamparados, né? Veja, porta aberta aos fiéis, porta aberta aos aflitos e agora uma porta aberta aos desamparados. O desamparo é uma experiência mais dolorosa que alguém pode enfrentar e muitas vezes podemos experimentar tal circunstância, mas a promessa de Jesus é que se formos abandonados pelos nossos pais e amigos, Ele abrirá a sua porta e nos acolherá. Salmo 27:10, versículo 10 vai dizer: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Porta ao desamparado, né? Que acolhe o desamparado. 2 Coríntios capítulo 4, verso 9. Veja o que é que diz. 2 Coríntios 4 e o versículo 9. 2 Coríntios capítulo 4, verso 9. Que vai nos dizer... 2 Coríntios 4 e 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Está vendo? Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, né? Porta que ampara os desamparados. Né? A porta que ampara os desamparados. Que ele vai dizer que, né, o desamparo é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode enfrentar, mas a porta do desamparado está sempre aberta. Você vai ver também em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 10. 2 Timóteo 4 e 10. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Que vai dizer assim: e o Senhor me livrará. 2 Timóteo 4 e 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, tá vendo? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, veja. Desamparado, sozinho, mas a porta que acolhe o desamparado, ela sempre está aberta. Porta aberta ao necessitado. Quem nesta vida não passou algum tipo de necessidade, por maior que seja a necessidade que tenhamos de enfrentar, veremos diante de nós a divina porta aberta. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, verso 12. 4 e 12 de Filipenses, que vai nos dizer assim: sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tá vendo? Porta dos necessitados. Versículo 19 vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá vendo? Porta do necessitado.
Nosso terceiro ponto vai dizer o propósito da porta. Qual o propósito da porta? O propósito da porta. Primeiro, Jesus, ao colocar uma porta aberta diante de nós, tem propósitos definidos. Primeiro, glorificar a Deus. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Há sempre um propósito de Deus, e todo propósito divino visa a glorificação do seu nome. A promessa da porta aberta de Jesus para nós é nossa e nossa família levar a glorificação a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. João 11 e o versículo 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tá vendo? Porta para glorificar o nome de Deus. Romanos 8 e 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, que vai nos dizer: E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus e por seus decretos. Tá vendo? Glorificar a Deus. Outro propósito da porta: prestar socorro diante das ameaças, perigos, adversidades e inquietações da vida que nos deparamos. Jesus colocará uma porta de escape e libertação diante de nós. Atos capítulo 12, versículos 6 a 11. Atos 12, 6 a 11, que diz assim: E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e restabeleceu uma luz na prisão, e trocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez sair. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiam, e não sabiam que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro da guarda para a cidade, a qual se lhe abriu para si mesmo, e tendo saído percorreram a rua. E logo o anjo se separou dele, e Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Tá vendo? Uma porta de socorro. Pedro estava preso, ia ser entregue a Herodes, mas Jesus foi lá, enviou o anjo, e o anjo abriu a porta de socorro, socorreu a Pedro. Muitos achavam até que quando ele foi solto que não era ele que estava na frente da casa, mas era ele que estava ali, né? Porque Jesus enviou, abriu uma porta de socorro para ele. Outra porta para enriquecer nossas vidas. Deus não deseja que sejamos meninos, mas adultos espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. 1 Coríntios 14, verso 20. 1 Coríntios 14, 20, que vai dizer: Irmão, não sejamos meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14, que vai nos dizer assim: Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tá vendo? Porta para enriquecer nossas vidas, para que nós sejamos feito menino, mas que nós possamos crescer espiritualmente. Por isso nos leva a passar por experiências marcantes, ao ponto de muitas vezes nos desesperarmos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 8. 1 Coríntios 1 e 8. Primeira de Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que vai nos dizer assim: O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é nestas horas que os nossos olhos são abertos e contemplamos a porta divina colocada
diante de nós. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, que vai falar de uma porta grande aberta. 1 Coríntios 16, 9, que vai dizer, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários, mas a porta grande ela sempre é aberta. Por isso, uma porta para enriquecer nossas vidas. 4, porta, né? Uma porta do despertar da fé. Nossa fé precisa ser despertada e desenvolvida. E isso só acontece através da palavra de Deus e dos inúmeros testemunhos que os séculos têm registrado. Das ações miraculosas de Jesus, abrindo porta para os seus seguidores aqui na terra. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10 e o versículo 17. Romanos 10, 17, que nos diz assim: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 27 ao 34, também fala disso. Porta do despertar da fé, né, que sempre Jesus abre a porta. E a fé é que faz com que o homem, né, se desperte, saia da sua mordidão espiritual, saia da sua vida de pecado e venha se encontrar com Cristo. Para concluir, sempre vai haver, né, sempre haverá, sempre que necessário, uma porta aberta para nós. Porta de ajuda, porta de socorro, porta de livramento e porta de escape. Deus sempre vai agir em nosso favor quando nós somos fiéis a Ele. Apocalipse capítulo 3, verso 8, já deixa bem claro. Ele deixa bem claro para nós, né, que aquela igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, mas ela guardou o nome de Cristo. Observe mais uma vez, Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que eles tinham pouca força, mas não negaram o nome de Cristo. Jesus sabia das obras deles e por isso abriu uma porta, né? Porta divina, porta grande, porta de socorro, né? Porta do despertar da fé, porta para enriquecer as vidas deles, porta para glorificar o nome de Deus, abriu porta para o necessitado, porta para o desamparado, porta para os aflitos, porta para os fiéis. Tudo isso foram as portas que foram abertas, que ainda estão abertas ainda hoje. Porta divina, porta grande, porta especial, todas essas são as portas que são abertas para nós, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós guardamos, né, a fé, quando nós guardamos o seu nome, né, como nós guardamos a sua palavra. Ele guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Que Deus abençoe, que você possa ver esse vídeo, estudar detalhadamente aí no seu lar, a respeito das portas abertas que Jesus abre para nós, porta de escape, porta de socorro, porta de livramento, que é isso que Ele faz em nossas vidas, quando nós permanecemos fiéis a Ele. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.